Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui no santuário, com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Amém. E a você que está conosco através da emissora de rádio, também receba o nosso cumprimento da graça e da paz de nosso Senhor. E aos que estão conosco na internet, e nós temos muita gente na internet, eu estava olhando hoje à tarde o estudo que os estudos têm dado, tem estudos com 400, 500, outros com mais de 1000 acessos. E eu fico muito feliz com isso, sabendo que Deus está despertando pessoas para isso. Eu quero então cumprimentar os irmãos lá de Curitiba, muito queridos, mandaram um e-mail hoje, os advogados Maria Alice e Hamilton, gente muito querida do meu coração. Que Deus os abençoe ali nas trajetórias da vida, como também os irmãos de outros lugares. Irmãos, nós temos gente nos ouvindo praticamente no Brasil, mas temos também no exterior. A Giovana lá na Inglaterra, né, com seu marido, Regis, e tantos outros que nós temos, gente na Espanha, em Portugal, no Chile, e nos Estados Unidos, e em muitos lugares. Eu louvo a Deus por esse instrumento chamado internet, que dá, através desse canal YouTube, nos dá essa oportunidade de levar esta palavra a milhares de pessoas. E você que está aqui, é uma alegria tê-lo aqui para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Então, sem mais delonga, vamos abrir nossas Bíblias. No livro do Apocalipse, capítulo 12, nós estamos fazendo uma exegese um pouco rápida, mas também profunda, sobre o capítulo 12 de Apocalipse. E nós vamos ler esse texto novamente, e como você vai ficar sentado há muito tempo, eu convido você a se colocar em pé, e para a leitura que vamos fazer. E diz assim a palavra de Deus: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, 7 coroas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão.
E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Que Deus abençoe esta palavra para nós nesta noite no nosso espírito. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela revelação profética que nós estamos meditando. Senhor, dá-nos um entendimento correto. Ó Deus, abre os nossos ouvidos espirituais. Ó Deus, também a visão espiritual, para que possamos compreender, ó Pai, com o nosso espírito, aquilo que o Senhor quer nos revelar através desses textos. Obrigado, Pai, por esta oportunidade que ainda o Senhor está me concedendo de compartilhar as coisas que aprendi, ó Deus, na Tua palavra. Que seja, Senhor, algo que vá fazer mudança na vida daqueles que a ouvirem. Ó Deus, e que esses que ouvirem, ó Pai, possam nascer de novo se ainda não o são, e se já o são, se prepararem para a volta de nosso Senhor. A nossa oração é: Maranata, venha logo, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto de Apocalipse. Irmãos, na última quinta-feira, nós começamos a fazer essa exegese, sobre esse texto. Nós vimos que nós temos 3 símbolos aqui. Um deles é dado pelo próprio texto, no verso 9, que é o dragão, a antiga serpente, o diabo que engana todo mundo. O próprio anjo que está trazendo a revelação a João, amando do Senhor Jesus, ele dá a definição desse símbolo, o dragão. E vimos também já que a mulher aqui simboliza a igreja visível, como nós a vemos aqui nessa assembleia, como nós a vemos hoje na face da terra. E que o filho varão simboliza a igreja que será tirada, e que vai haver essa separação do meio, vamos dizer, da igreja visível, será tirado um grupo menor que vai ser arrebatado para Deus. E nós paramos então quando nós estávamos no verso 3. Vamos voltar ali ao verso 3. E viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Eu expliquei aos irmãos o simbolismo. Aqui o simbolismo é duplo, Essas 7 cabeças, elas simbolizam no aspecto espiritual uma igreja apostatada, desviada dos caminhos do Senhor, e que reina sobre uma cidade que está edificada, conforme nós já verificamos isso. E também, num segundo momento, o anjo, no capítulo 17, ele dá essas 2 interpretações, a primeira no verso 9 e a segunda no verso 10. E ali no capítulo 17 é dito que essas cabeças simbolizam também 7 reinos. 7 reinos. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo, e quando vier deve durar pouco tempo. Nós já explicamos aos irmãos que esses 5 que haviam caído são os impérios da Assíria, do Egito, o Egito que dominou o mundo. Todos esses impérios dominaram o mundo conhecido desde daquela época. Então nós temos a Assíria, não é a Síria, Síria, país, a Síria, os assírios, Os assírios dominaram o mundo de então.
e depois o Egito. Hoje o Egito funciona como país, mas não como uma potência que domina o mundo, dominou na sua época. O Egito foi um dos países mais importantes do mundo. E depois do Egito nós tivemos então a Babilônia, depois o Império Medo-Persa e depois o Império Grego, com Alexandre o Grande. Esses 5, nos dias de João, quando João recebeu esta profecia na ilha de Patmos, eles já não existiam mais como potências militares, e econômica e política. Um existe, disse o anjo, que era o Império Romano, e o outro ainda não é vindo, que é o Império do Anticristo. Eu quero dizer para você que o Império do Anticristo é o mais abrangente de todos eles, porque vai incluir as Américas, tudo que é conhecido no globo terrestre. O Império Romano era só ali dentro da Europa, praticamente, uma parte da África, do sul da África. Por ali que os romanos dominaram, que foi o maior império que mais durou. O do Anticristo vai durar muito pouco tempo, apenas 42 meses. Naturalmente ele vai estar reinando, mas o domínio mundial é só quando a igreja for tirada. E aí então ele vai dominar 42 meses ou 3 anos e meio. E aí dominará toda a terra. Expliquei isso para os irmãos. E o verso 4 dizia: a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E eu quero então agora falar um pouco sobre Satanás, a origem de Satanás e também a entrada do pecado no universo. Primeiro entrou no universo em eras imemoriais, depois é que veio para a terra. Nós precisamos separar uma coisa da outra para você entender. E para nós entender, nós temos 2 textos que eu queria passar agora para os irmãos. Então nós paramos aqui e vamos então daqui para frente, discorrer um pouco mais sobre esse capítulo 12 de Apocalipse. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 14. O livro de Isaías, ele traz parte desta revelação no capítulo 14. O capítulo 14 do livro de Isaías, irmãos, é uma parábola, é algo dentro de uma revelação que Deus deu, é um cântico de triunfo, e aqui Deus revela a origem de Satanás. O seu nome era Lúcifer. Ele não é Satanás, ele foi criado como Lúcifer. E é interessante que Deus o criou. Deus o criou. Mesmo sabendo que ia acontecer, Deus fez. Deus fez porque Deus, nada pode impedir os propósitos de Deus e os planos de Deus. Por isso, nós não entendemos essa lógica de Deus. Nós só vamos entender essas coisas na eternidade. Quando nós conhecermos face a face o nosso Criador, o nosso Deus e o nosso Pai. Amém? Aí nós vamos começar a entender. Por isso que no céu você vai continuar estudando e aprendendo eternamente. Eternamente. E trabalhando também, viu? Porque tem muita gente que pensa que vai para o céu para descansar. E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se você for para lá, você vai ter que trabalhar também, viu? Já esteja pronto. Só que vai ser um trabalho diferente. Nós não vamos nos cansar, fadigar, envelhecer. Não tem mais isso na eternidade. Então, Isaías 14, a partir do verso 12, vamos ler alguns versículos que falam da origem de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Essa expressão aqui é uma expressão meio estranha. Essa tradução é uma tradução boa. Pode ser traduzida assim. Mas São Jerônimo, quando ele verteu do grego, do hebraico, grego e aramaico, a Bíblia para o latim, que é a Vulgata, ele traduz aqui: como caíste do céu, ó Lúcifer. Ele faz essa tradução que é perfeitamente possível também. Então, se você tiver essa Bíblia em latim, você pode olhar lá que ele cita não a estrela da manhã. Lá diz: como caísse do céu, aí as estrelas da manhã. Não, ó estrelas da manhã. Ali está errado nessa datilografia ali. Não sei se a sua Bíblia tem o ó. Tem, né?
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Observe que Satanás tem trono, né? Lúcifer tinha trono. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Ou Seol é uma palavra hebraica que significa lugar de habitação das almas dos mortos. Esse é o sentido dela, né? Ao mais profundo do abismo. Então aqui você começa a ver a origem do pecado no universo. Não na Terra, como eu disse, na Terra veio eras depois, muito tempo depois, né, com a criação do homem. E quando Deus deu autoridade para o homem, Satanás então vai introduzir o pecado aqui na Terra. Mas o pecado entrou no universo quando Satanás, ele quis ser igual a Deus. Observe isso, ele quis ser igual a Deus, ele quis ser adorado como Deus. E semelhante a Deus ele quis ser. Para isso ficar um pouco mais claro, vamos no segundo texto. O segundo texto você vai achar no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Capítulo 28, ele vai trazer detalhes da criação de Lúcifer e da queda de Lúcifer. O capítulo 28 usa a figura do rei de Tiro, mas o que está escrito aqui não se aplica a nenhum homem, e sim a Lúcifer, a um ser extraordinário que Deus criou, chamado Lúcifer. A palavra Lúcifer, irmãos, ele quer dizer o portador da luz, o brilhante, o resplandecente. Lúcifer significa o portador da luz, aquele que carrega a luz, aquele que resplandece a luz, aquele que é o brilhante. E você vai ver agora, a partir do verso 11 de Ezequiel 28, nós temos esta revelação muito importante sobre Satanás, ou sobre Lúcifer. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então, observe que Deus está usando a figura do rei de Tiro, mas não se refere a este rei, um rei que existiu. Tiro é uma cidade que existiu na antiguidade. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, tu eras, outra versão diz, tu eras o sinete da perfeição, ou selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Observa que aqui o Éden não é o jardim de Adão. Aqui é Éden, jardim de Deus, não o jardim de Adão, que Deus fez para Adão cuidar. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda, diz esta versão. Outra versão diz: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Ou seja, te dei governo, te dei trono, te dei governo. Estiveste no Monte Santo de Deus. Monte Santo, irmãos, é o terceiro céu, aonde Deus habita. A Bíblia chama de Monte Santo, né? Estiveste no Monte Santo, não está mais, estiveste, olha aqui já é passado. Estiveste no Monte Santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado,
até que em ti se achou iniquidade. Agora o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemple. Verso 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegastes a um fim horrível e não mais existirás por todo sempre, ou para todo sempre. Até aqui. Irmãos, nesses dois textos nós encontramos então não somente a origem de Satanás, mas também a razão da sua queda. Quando Deus criou esse querubim, e nós sabemos, nós já vimos quando eu ministrei sobre anjos aqui na igreja, o ministério dos anjos, que os seres angelicais, os seres espirituais angelicais criados por Deus muito antes do homem, em eras muito anteriores ao homem, eles são classificados em 4 grupos: os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos. Anjos é uma nomenclatura genérica, é mais ou menos quando a gente diz assim, soldado. Eu posso dizer para um general, ou dizer que o general fulano de tal é um grande soldado. Ele é, na verdade, um general, mas antes de ser general, ele é um soldado. Anjos é uma designação mais genérica. E as outras 3 categorias são seres especialmente criados, com funções definidas, com posições definidas e com poderes também definidos. Agora, observe uma coisa. Lúcifer é um ser criado, desde o dia em que fosse criado. Observe isso. Assim como o homem também é um ser criado. Ele não foi gerado por Deus. Deus só tem um filho unigênito, que veio à terra, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele era o unigênito do Pai, o único gerado, né? Mas Lúcifer, ele foi criado perfeito. Ele era o mais lindo. Em termos de perfeição e beleza, ele era o top, vamos dizer assim. Como antigamente a meninada no meu tempo de rapaz, né, dizia, ele era o pão da época, o mais bonito lá no céu. Ninguém chegava em beleza perto dele. Ele era o mais lindo, ele era o mais inteligente, o mais sábio, o mais poderoso, porque ele era um querubim. Os querubins são os seres mais poderosos que Deus criou, né? Se você olhar no livro do Apocalipse e também no livro de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, você vai ver uma descrição dos querubins, são seres poderosíssimos. Então, ele foi criado como um querubim, e foi dado a ele governo. E a coisa ficou tão interessante e tão terrível ao mesmo tempo, que Lúcifer, mesmo sabendo que ele era um ser criado, mas ele era tão poderoso que ele quis ser igual a Deus. Foi aí que entrou o pecado no universo. Desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando ele quis ser igual a Deus, ele disse, eu subirei. E acima das estrelas de Deus, que são os querubins, serafins, arcanjos e anjos, os seres criados, eu exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Veja bem, ele não quis ser mais do que Deus, porque ele sabe que não existe nada mais do que Deus. Deus é tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele quis ser semelhante. Observe aqui uma coisa, Satanás sempre quis ser adorado. E todas essas grandes estrelas de rock fazem pacto com Satanás para adorar a Satanás e receber dele fama, sucesso, dinheiro, riqueza, e recebe também demônios, que vêm no pacote. É claro que eles não querem demônios quando fazem o pacto, mas recebe. Irmãos, eu gosto de lembrar, eu sempre me lembro quando eu falo disso,
de uma pregação que eu ouvi do pastor Jimmy Swaggart, naquele tempo áureo que ele pregava, antes da queda dele, antes dele pecar e praticamente perder o ministério dele. Jimmy Swaggart era primo de Elvis Presley. Elvis Presley era cantor na igreja, fazia parte do coral da igreja. Por isso aquela voz bonita dele, que ele tinha, né, quando ele canta aquelas baladas, a voz dele é muito bonita, era muito bonita. E Elvis fez, Jimmy Swaggart, sabe e falou que Elvis Presley fez pacto com Satanás para o sucesso, e você pode ver que Satanás deu tudo isso a ele, mas ele morreu de overdose. Ele morreu vendo demônios nas paredes, no teto. Jimmy Swaggart, depois da morte dele, ele falou, ele disse isso na televisão, que a casa, ele morava em Beverly Hills, e a casa dele era toda furada de bala, porque ele via os demônios e ele atirava nos demônios, como se fosse possível. Os guarda-costas tinham um verdadeiro terror, porque se o demônio ficava na frente do guarda-costas, ele podia atirar e pegar no guarda-costas. Então era um problema, ele morreu totalmente endemoniado. É isto que acontece e aconteceu com toda essa gente que mexe com essas coisas, faz pacto com Satanás, usa drogas e morre de overdose. Então, irmãos, é coisa muito séria. Satanás, então, ele sempre quis ser adorado. Por isso a razão da queda dele está ali no livro de Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó Lúcifer, né? Como foste lançado, tu dizias no teu coração, eu subirei. Eu vou exaltar o meu trono, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, eu vou ser adorado. Este sempre foi o propósito dele. Tanto que, qual foi a proposta que ele fez para Jesus, quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Ele se aproximou e, dentre aquelas propostas que ele fez, ele disse, se tu... Primeiro ele mostrou todos os reinos da terra, as riquezas desses reinos, ele deu uma visão espiritual maligna para Jesus, e Jesus viu todos os reinos, a glória desses reinos, as riquezas desse reino, e aí ele fez a proposta, se tu prostrado, ou seja, de joelhos, me adorares, tudo isso eu te darei, porque é meu, me foi entregue, quem entregou foi Adão, que cometeu alta traição. E entregou o governo da terra, a coroa que Deus havia posto na cabeça de Adão, Adão entregou para Satanás. Ele disse, é meu, me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Mas ele sempre quis ser adorado, por isso... Este foi a origem do pecado, a desobediência. Irmãos, a coisa é tão séria, né, que ele arrastou 1/3 dos exércitos de Deus, 1/3 dos querubins, 1/3 dos arcanjos, 1/3 dos anjos, 1/3 dos serafins, levou com eles. Ele era tão poderoso, tão lindo, tão inteligente, tão sábios, que estes seres criados que o seguiram, acreditaram que ele poderia ser realmente igual ao Deus Criador. É por isso que não há salvação para os demônios, para Satanás e para os demônios. Para o homem há, porque o homem foi enganado, mas o diabo não. Os demônios não, eles conheciam a Deus, face a face. Eles conviviam com Deus. Eles conheciam o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Mas conheciam também a justiça de Deus. E mesmo assim se rebelaram. Por isso, para o homem a salvação, há uma esperança. Porque o homem foi enganado. Mas para os demônios não. Eles já estão condenados. Jesus disse, eis que o príncipe deste mundo se aproxima. Nada dele há em mim. E no outro texto, Jesus diz que o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. Só falta executar a pena.
E quando Jesus voltar, primeiro ele leva a igreja, depois ele volta com a igreja e com os anjos para implantar o seu reino milenial aqui, quando vai se dar a batalha do Armagedon. A Bíblia diz que o Senhor vai aprisionar Satanás e os demônios e lançá-los no abismo. Por isso, quando Satanás diz, eu subirei, ele começou a cair. Primeiro ele foi expulso do Monte Santo, onde está o trono de Deus, o terceiro céu. E ele veio, irmãos, para esta região que a Bíblia chama de lugares celestiais. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo dá essa revelação. Ele diz que nós não temos que lutar contra homens, contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, governadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da iniquidade nos lugares celestiais. Essa história de que Satanás está no inferno, e os capetas estão lá também, os demônios, né? E às vezes a gente vê uns todo vermelho de chifre e de rabo, com um tridente na mão, outros pretos com o tridente na mão, tentando colocar as almas para dentro daquele caldeirão efervescente. Você já viu essa imagem? Isto é antibíblico. Isso aí é da Idade Média, para assustar o povo, né? A Igreja Católica fazia esses desenhos, essas imagens, mas isso é antibíblico. Satanás não está no inferno, os demônios não estão no inferno, ao contrário, eles estão nas regiões celestes. O último lugar que um demônio quer ir é para o inferno. Lembra-se que quando Jesus chegou, atravessou o mar da Galileia para o lado de Gadara, e veio aquele endemoniado que tinha uma legião de demônios, 6.000 demônios, o gadareno, que ninguém podia prender com cadeias, com nada, eles despedaçavam, era a força dos demônios, não era a força do homem, né? E os demônios tomaram a boca daquele homem, que possuía ele inteirinho, né? E disseram, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Conjuro-te pelo Deus vivo que não nos mande para o abismo, porque Jesus mandava os demônios sair dele. E Jesus poderia mandá-los para o abismo antes do tempo. Por isso ele diz, vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Jesus poderia mandá-los para o abismo porque eles possuíram, irmão, não somente o corpo daquele homem, mas a mente daquele homem. Então a vontade daquele homem estava em poder dos demônios, daquela legião de demônios. E aí, então, Jesus, eles disseram, permita-nos entrar nesses porcos. Tinha lá uma manada de porcos pastando. E Jesus permitiu, para que eles não saíssem daquela região e não fossem lançados no inferno, no abismo. E Jesus permitiu. E a Bíblia diz que os demônios entraram naqueles porcos. 6.000 demônios naqueles 2.000 porcos. 3 demônios para cada porco. E os porcos ficaram todos doidos e se precipitaram no despenhadeiro e morreram afogados no mar da Galileia. A Bíblia relata isso. Então o último lugar que um demônio quer ir é para o inferno. Eles não estão no inferno. Essa história de que Satanás está fazendo reunião lá, eu já vi até e-mails convocando demônios do mundo inteiro, fazendo uma reunião no inferno para traçar estratégia para isso, para aquilo. Isso tudo é besteira, é antibíblico, é bobagem, porque Satanás ele está nas regiões celestes, no cosmo, em outra linguagem, no grego é cosmo. Você vê isso na Bíblia claramente. Por exemplo, no capítulo 10 de Daniel estava jejuando 21 dias, e no início das suas orações e jejum saiu a ordem. Deus mandou o anjo Gabriel, o poderosíssimo anjo Gabriel, e Gabriel veio. Mas quando ele entrou naquele reino, ali o príncipe da Pérsia, ou seja, o demônio, que era o principado da Pérsia, não deixou Gabriel passar. Gabriel estava acompanhado de outros anjos. E não deixou trazer a revelação. E o próprio Gabriel dizia, eu tive que chamar Miguel, um dos primeiros príncipes. Miguel
eu já falei para vocês o que significa o nome dele. Aquele que é como Deus é. Ele é o comandante dos exércitos de Deus. E Miguel, ele veio com os exércitos e travou aquela batalha e liberou Gabriel para passar. E Gabriel então veio para trazer aquela revelação que vai do capítulo 10 até o final do livro de Daniel, que era o que iria acontecer nos últimos dias relacionado com o povo de Israel. Esse príncipe da Pérsia, ou seja, o principado que estava, demoníaco que estava sobre a Pérsia, impediu a passagem. Irmãos, hoje nós temos uma situação bem diferente. Por isso que eu disse que o Novo Testamento, a revelação do Novo Testamento é superior à da Antiga. Por quê? Porque nos dias antigos, Daniel, por exemplo, ele não tinha o Espírito Santo morando nele, mas nós temos. Hoje não adianta ele querer impedir, ele pode até tentar impedir as nossas orações, a passagem, mas através dos dois intercessores que nós temos diante do Pai, Romanos capítulo 8, que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Jesus Cristo à direita do Pai, que é o nosso intercessor e intercede por nós. Só você ler Romanos capítulo 8, você vai achar os dois intercessores lá. Mas nesse tempo antigo, eles impediram a passagem de um poderosíssimo anjo de Deus, que é Gabriel. Por isso, para você entender bem o que é o poder de Satanás. Irmãos, o homem não é páreo para Satanás e para nenhum demônio. Mas em Cristo nós podemos com ele, nós podemos pisar a cabeça dos demônios. Amém? Jesus disse: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Por isso que é superior à revelação do Novo Testamento, da nova aliança, que é feita no sangue de Jesus. Por isso nós temos hoje. Mas na carne nós não somos páreo para nenhum demônio. Eles são muito poderosos. Eles foram criados assim. E Deus não retirou esse poder de Satanás. Observe isso. Deus não retirou. Ele vai fazer isso quando for executar a pena. Você lembra desse pessoal aí do mensalão? Eles foram julgados, foram condenados, estavam soltos. E era mencionado na imprensa o ex-ministro disso, o ex-aquilo, o ex-aquilo outro. Depois que eles foram presos e botado no presídio, mudou o tratamento. Agora eles são prisioneiros, eles são condenados, eles são réus, é diferente. Então Deus só vai tirar isso aí quando Jesus voltar. Mas se você olhar então para esse texto de Ezequiel e também de Isaías, você tem ali a imagem muito clara de Satanás. Olha bem o que Deus diz no verso 12 de Ezequiel 28. Assim diz o Senhor Deus: tu eras o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Para você entender essa linguagem, irmãos, os reis da antiguidade, eles usavam um anel que tinha o símbolo. Então, quando o rei queria expedir um decreto, uma lei, uma ordem, o escriba escrevia esse decreto, colocava ali um lacre, uma cera derretida, e o rei batia o seu anel. Era a assinatura do rei. O que Deus diz? Tu eras o selo da perfeição, o sinete da perfeição, ou seja, a alta posição que ele ocupava no reino de Deus. E é interessante também que a Bíblia diz que quando foram criados os instrumentos musicais, os pífaros, os tambores, etc., Satanás foi criado junto com esses instrumentos musicais. Alguns teólogos dizem que Lúcifer era o encarregado do louvor a Deus. E como ele perdeu esta posição, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Nós vamos ocupar este lugar. Por isso ele odeia o homem. Ele odeia. Se ele pudesse, ele já tinha destruído o homem. Deus é que não permite. Mas ele odeia, porque nós vamos ocupar esses lugares que antes eram ocupados por ele.
Por isso que a Bíblia diz, pouco abaixo de Deus o fizesse, referindo-se ao homem. No capítulo 8, no Salmo 8, diz, pouco abaixo de Deus o fizesse, de glória e de honra o coroaste. Ele não está falando de anjo, ele está falando do homem ali. É citado o homem. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pouco abaixo de Deus o fizesse. Ou seja, nós fomos criados, irmãos, muito acima dos querubins, serafins, anjos e arcanjos. Fomos criados para o louvor e glória de Deus. Amém? Você está tão petrificado que você não diz nenhum amém. Pode dizer glória a Deus, aleluia. Realmente, Satanás ele ocupava a mais alta posição no reino de Deus. Não sei se era a mais alta, mas uma das mais altas posições. A Bíblia diz, tu eras querubim da guarda, ungido, eu te estabeleci. Né? Andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que em ti se achou a iniquidade. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, verso 17. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso, irmãos, é que a Bíblia diz, em 2 Coríntios 12, que Satanás ele se apresenta como anjo de luz. Você já viu? Que está escrito isso lá? Porque ele era um anjo de luz, ele era o brilhante, o portador da luz. Deus não tirou isso dele. Então nem tudo que é anjo, nem tudo, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que... Tem um ditado que diz, nem tudo que brilha, né, é ouro, ou coisa assim, né? Irmãos, toma cuidado, porque Satanás ele se apresenta como anjo de luz, e os demônios também. Então, aquilo que eu ensino quando eu falo sobre anjos, o anjo que se aparecer por você trazendo alguma mensagem, ele tem que confessar que Jesus, que veio em carne, Jesus de Nazaré, como Filho de Deus, e que ele veio em carne, e que ele, Jesus de Nazaré, é o amo, Senhor e dono dele. Se ele não fizer isso, não aceite nenhuma informação deste anjo. Por quê? Porque ele não é. Porque se um demônio fizer isso, Satanás o ataca imediatamente. Ele é servo de Satanás. Ele não é servo de Jesus, ele é servo de Satanás. Amém? Então, irmãos, isso aqui é muito importante, você entender a origem de Satanás. E o pecado, então, entrou no universo quando Satanás quis ser igual a Deus. Alguns teólogos, eles ensinam, e para mim ensinam com razão, porque tem respaldo na Bíblia, de que a terra, ela fazia parte originalmente do reino de Lúcifer. E quando houve esta guerra no céu, que eles foram expulsos, afetou a terra. É por isso que o Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou não só o sistema solar, o universo, e dentro dessa criação ele colocou a terra. A terra, porém, diz o verso 2, e há os teólogos dizem que há um espaço de tempo espetacular ali, muito grande, entre os dois versículos. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, diz o verso 2. Essa palavrinha, esse verbo era, no hebraico, pode ser traduzido também por tornou-se. Então, quando nós traduzimos por tornou-se, a coisa começa a ficar clara. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. E aí Deus vai recriar a terra para ser lar do homem. A terra tornou-se sem forma. Deus não criou a terra sem forma, ela tornou-se sem forma, ela ficou disforme, vazia de vida. É por isso que tem esses dinossauros, esses esqueletos de dinossauro aí, que você não sabe
de onde que vem, mas vem. E a ciência diz que eles morreram há 65 milhões de anos atrás. E você acha os ossos dele para tudo quanto é lugar aí, inclusive aqui em Cianorte andaram achando esqueleto desses bichos há pouco tempo atrás. Por quê? Porque a terra tornou-se sem forma e vazia, né, de vida. Havia vida nela, mas por causa do pecado adulterou tudo, e nessa expulsão lá a terra entrou em, vamos dizer assim, nesse confronto. É por isso, irmãos, que alguns teólogos dizem assim, que quando que houve a queda do homem, e Deus reuniu Adão, Eva, a serpente lá, e foi julgar, Deus dá a sentença para Eva, dá, né, a penalidade para o Adão, e dá também para a serpente, mas Satanás ele não fala nada. Ele não fala nada de Satanás. Por quê? Porque Satanás já está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. Porque o pecado entrou no universo antes. Ele já está condenado, já está julgado. Por isso Deus não fala nada em relação ao principal que arrumou toda essa confusão. E Deus julga o homem, julga a mulher, julga a serpente, mas não julga Satanás. Por quê? Porque ele já está julgado e condenado. E não há mais apelação para ele. Falta agora só executar a pena. Amém? E quando Jesus vier buscar a igreja, 3 anos e meio depois ele voltará com a igreja em poder e grande glória, e todos os anjos com ele, e então ele vai executar a pena. Satanás será preso, capturado, ele e os demônios, e lançados no abismo, e posto selo sobre ele, ou seja, guarda, para não escapar lá. No milênio não tem demônios cirandando, né, saracoteando para lá e para cá na terra, não. Não tem nem no céu e nem na terra. No céu já não tem hoje, na terra não vai ter, vão ficar lá no abismo. O lugar que eles não querem ir, mas vão. Depois Deus vai soltá-los de lá por um pouco tempo, que ele ainda tem uma obra final para fazer, mas logo depois Deus vai lançá-los no lago que arde com fogo e enxofre, que foi criado para o diabo e os seus anjos, e para todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Irão para o lago que arde com fogo e enxofre com Satanás. Quando ele disse, eu subirei, ele começou a cair. Do Monte Santo ele veio para o cosmo, região celeste. Dali ele vai ser desalojado no arrebatamento e lançado sobre a terra. Nós lemos isso, nós vamos examinar ainda esse versículo. Lançado sobre a terra, e da terra para o abismo, e depois do abismo para o lago, que é onde não tem ninguém. Não tem ninguém nesse lugar que é definitivo, que é a segunda morte. Então, quando ele disse, eu subirei, ele começou a cair. Ele está em queda livre. Ele está em queda livre, ele está caindo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Deu para você entender? Vamos voltar lá no capítulo 12. Para você entender a origem, né, de Satanás, a queda e qual é o destino final dele e a turma que está com ele. Não só os demônios, mas todos esses que servem Satanás, vão todos eles para o mesmo lugar. Veja bem, Deus não criou o lago que arde com fogo e enxofre para o homem. Ele criou para o diabo e os seus anjos. Mas os homens que rejeitarem a salvação de Deus em Cristo Jesus, estarão lá. Porque não terão o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos voltar aqui, verso 4, a última parte. Diz assim, o dragão parou sobre... E lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Irmãos, Satanás não está interessado na mulher, a igreja visível. Ele está interessado na igreja invisível. Ele está interessado no filho varão. Não está interessado na igreja visível. O que ele quer é o filho varão. Ou seja, por quê? Porque ele sabe que o dia em que Cristo estiver completo, cabeça e corpo, acabou para ele. Acabou para ele. Por isso ele se coloca numa posição. E diz aqui a palavra de Deus. Numa posição
para que lhe devorasse o filho. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz, pela boca de Jesus, em Mateus 24, 36, que daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, ou seja, a hora e o dia do arrebatamento. Por quê? Porque Satanás gostaria de ter essa informação para ele vir com todo o seu exército. Aqui ele não está com todo, ele parou ali, tentando impedir o arrebatamento da igreja. Satanás vai tentar, numa tentativa desesperada, ele vai tentar impedir a passagem da igreja para se unir com Cristo, para que o corpo não se una com a cabeça, porque aí Cristo estará completo. Aí ele sabe que pouco tempo lhe resta mesmo. Então ele vai tentar devorar o filho. E deu à luz um filho, diz o verso 5, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora você pode me dizer, mas pastor, a Bíblia diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro, e vai mesmo. Capítulo 19 diz isso, verso 15, pode abrir lá, vamos lá. Capítulo 19, Jesus está voltando em triunfo, e no verso 15, a partir do 11, é descrito esse triunfo, e no verso 15 diz, da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus vai reger durante o milênio, pessoalmente, as nações na terra com vara de ferro. Mas eu louvo a Deus que nesse mesmo livro do Apocalipse, onde é dada essa revelação no capítulo 19, 15, também diz que nós vamos reger as nações. Volta um pouco lá no capítulo 2, versos 26 e 27 de Apocalipse. Capítulo 2, quando o Senhor manda que seja escrita as 7 cartas às 7 igrejas, quando ele se refere à igreja de Tiatira, Tiatira significa sacrifício, a igreja do sacrifício, no verso 26 ele diz, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos de oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Ou seja, a igreja vai reger as nações com vara de ferro. Cristo vai reger as nações com vara de ferro. E não há incoerência nenhuma aí, porque o mistério que é Cristo a cabeça e nós o corpo estará completo. Se a cabeça vai reger, o corpo também vai reger. Então é a cabeça e o corpo, ou seja, Jesus completo vai reger as nações com vara de ferro. As nações, Brasil no meio. Nós vamos ter povos, mas quem vai reger não tem democracia. Quem que diz que o regime político de Deus é democracia? Democracia é coisa do diabo. O regime de Deus é teocracia. Teo, Deus. Cracia, governo. Teocracia. E como é que funciona a teocracia, pastor? Deus manda e nós obedecemos. É assim que funciona. Não tem eleição, não tem nada disso. E Deus é perfeito, extremamente amoroso. Ele não vai fazer nada que nos prejudique. Para aqueles que obedecem, mas aqueles que não obedecem, vara de ferro neles. Irmãos, no governo milenial, a igreja vai governar, não sei quem que vai governar o Moarama, mas não será o prefeito, não. É um dos salvos, uns dos reis, que vai reinar aqui, outros vão reinar ali, vão reinar, alguns vão governar a nível de estado, outros vão governar a nível de país, de continente. Mas nós vamos governar no milênio com Cristo. Cristo estará em Jerusalém e nós vamos governar aqui. Lembre-se que não há mais distância para a igreja, ela já está glorificada. Os reis vão reinar, nós vamos aprender a governar aqui na terra durante 1000 anos. Aprender como Deus quer que nós governemos. Para governar o universo. O universo, irmãos, são bilhões de sistemas solares,
milhões de galáxias com bilhões de sistemas solares. Ou você pensa que Deus não tinha nada para fazer e ele começou a criar para passar o tempo. Não, Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito definido. Tudo isso que foi criado, irmãos, faz parte do reino de Deus. E nós vamos governar. Se você prestou atenção aqui nesse versículo, a promessa que Jesus faz é: aquele que vencer, ele vai governar as nações com vara de ferro. E aqui, as 7 igrejas, nós temos uma promessa dividida em 7 partes. Na verdade, é uma promessa só dividida em 7 partes. Aquele que vencer, eu farei aquilo. Aquele que vencer, eu farei aquilo outro. Aquele que vencer. E quando ele vai prometer para a igreja de Laodiceia, que é esta igreja dessa época, porque a palavra Laodiceia significa povo do juízo, é esta igreja que nós estamos vivendo desse tempo. Quando ele promete à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 21, Jesus disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha bem essa promessa. Leia aí na Bíblia. Capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aonde Jesus está assentado hoje, irmãos? No trono de Deus. Amém? E ele diz: ao que vencer, vai se assentar comigo no meu trono. É por isso que o capítulo 12 diz que o filho varão foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Verso 5 que nós estamos examinando. Ele é arrancado. Arrebatar significa tirar com força, rapidamente, arrebanhar. É arrebatado para Deus e para o seu trono. Não há nenhuma incoerência. Se a cabeça está no trono, o corpo vai para o trono. Não tem outro lugar. E o trono de Deus, irmãos, não existe nada superior ao trono de Deus em toda a criação de Deus. E quem senta em trono, o que é? Rei. E o que um rei faz? Governa. Por isso, esta é uma das mais profundas, se não for a mais profunda revelação que Deus está dando, o capítulo 12. O filho varão, ele é arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, vai governar no corpo de Cristo. Porque se a cabeça está no trono, o corpo vai para o trono. Não vai ficar lá no céu, a cabeça num lugar e o corpo no outro. Não tem cabimento. Jesus vai estar completo a partir. Por isso é que Satanás ele vai tentar impedir o arrebatamento, a passagem da igreja, que ele sabe que é o fim dele. Mas preste atenção aqui nos detalhes. Jesus disse: aquele que vencer eu farei isso, aquele que vencer eu farei aquilo outro, e aquele que vencer, na última promessa ele diz: vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu estou lá no trono de Deus. É para lá que vai a igreja. Lembre-se que a igreja que eu estou falando é aqueles que foram, dentre aqueles que foram levados no arrebatamento, você tem a posição no reino. Uns serão reis e outros serão sacerdotes. Se você for rei, e tudo depende de você, do galardão, do ajuntar os tesouros no céu e não na terra, você vai ser corpo de Cristo. Você vai reinar com o Senhor, eternamente, nas galáxias, em tudo que Deus criou. Nós vamos aprender aqui durante esse milênio aqui é como um dia, nós vamos fazer um estágio probatório de um dia. Lembre-se que 1000 anos para Deus é como um dia. Vamos fazer um estágio probatório de um dia, que equivale ao nosso tempo 1000 anos. Aprender como é que Deus quer que a gente governe. O universo, que está em expansão. Os cientistas ficam admirados, eles dizem: o universo está em expansão, nós não entendemos isso.
Mas é claro que é fácil de entender. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. Meu Pai continua criando. E eu trabalho também, disse Jesus. E nós também vamos trabalhar lá, vamos governar tudo isso aí para Deus. Irmãos, olha, nem olhos viram, a gente não tem ideia do que nos espera na eternidade. Por isso essa revelação ela é de suma importância. Porque o projeto de Deus para o homem, né, para aquele que foi criado à imagem e à semelhança dele no Espírito, é que ele seja um vencedor. E se ele for um vencedor, ele vai reinar com Cristo na eternidade. Ele vai reinar. Cristo está à direita do trono de Deus. Cristo está sentado no trono de Deus. E o corpo vai para lá. Você foi chamado para ser um vencedor. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, meu irmão, é coisa extraordinária o que nos aguarda na eternidade. Mas você tem que ser um vencedor. Não tem nenhuma... Eu queria depois que você... que eu não vou falar sobre agora, né, meu tempo já está acabando, sobre o que nós temos que vencer. Pelo menos 4 coisas eu vou trazer para você que você tem que ser um vencedor. Mas preste atenção. Não tem nenhuma promessa para aquele que perder. Para aquele que for derrotado. Não vai para o trono. Não vai governar com Cristo. Pode ser outra coisa no reino. Vai ser outra coisa no reino. Mas, se ele nasceu de novo, ele vai herdar o reino. Mas não na posição de corpo de Cristo, trono. Rei. Quero que você vá entendendo. Não somos todos iguais no céu. Tem diferença. Uns são reis, outros são sacerdotes. Irmãos, uns vão herdar o reino de Deus a nível de corpo, outros a nível de sacerdote, outros a nível de terra. Eu falo disso quando eu falo sobre o milênio, o estudo do milênio. Essa terra será restaurada durante o milênio para ser o projeto original que Deus fez para o homem. O que Deus queria que o homem fizesse? Lavrasse a terra e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. O homem nunca ia morrer, sempre com comunhão com Deus. Era uma maravilha, era o jardim do Éden, o jardim de Adão. Agora o homem foi dar ouvido à voz do diabo em vez de ouvir a voz de Deus. E tudo começou com a Eva. Por isso que Deus castigou mais a mulher. Não sei se você percebe, né? O castigo para a mulher é mais pesado. Não era para ser assim, não. Não era para ser assim, não. A mulher não ia dar à luz com dores. Não. O reino de Deus não tem essas coisas. Não era para ser assim. O homem não ia ter o domínio sobre a mulher. Ele não ia ser o cabeça da mulher. Mas aí Deus diz, agora o teu marido vai te dominar. Ele vai ser o seu cabeça. Mudou, irmãos, mudou. Pecado traz consequências graves. Mas Jesus veio para nos dar a vitória sobre o pecado. E ele diz, aquele que vencer, eu vou fazer isso. Aquele que vencer, eu vou fazer aquilo. Eu queria que você estudasse, lesse pelo menos o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você ver as promessas que Deus faz ali. Porque na próxima quinta-feira, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre o que é que você tem que vencer para você ser um vencedor. Para você ser um vencedor. E quando você participar do arrebatamento, quando você passar pelo tribunal de Cristo, você será, dentre os muitos chamados, aquele que vai ser escolhido para ser corpo de Cristo. Amém? Potencialmente, todos nós hoje somos o corpo de Cristo. Por isso que nós dizemos que a igreja é o corpo de Cristo. Ninguém tem estrelinha na testa sabendo se vai ou não, para onde é que você vai. Tem muitos que começam bem, mas terminam mal a carreira cristã. Tem vários exemplos disso na Bíblia. Por isso, irmãos, é importante como você começa, mas é extremamente importante como você vai terminar essa carreira. Vale mais o término do que o começo. Amém?
Então vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Você vai estar aqui na próxima quinta-feira? Você precisa ser um vencedor, irmão. Eu estou me esforçando para isso. Como é que a gente faz? Como é esse esforço, irmão? É quando você, então, resiste o pecado. O pecado é um deles. Eu vou falar bastante sobre o pecado. Mas quero mostrar os textos da Bíblia, para você saber que isso que eu estou falando, não sei se você percebe, que tudo que eu falo eu mostro na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o nosso livro de prática, regra e fé. Não é opinião minha. Quando é minha opinião, eu digo, olha, essa é minha opinião. E às vezes eu ainda brinco e digo, olha, ela é tão boa quanto a sua. Ou tão ruim quanto a sua. Né? Mas aí eu estou dando a minha opinião. Mas quando eu falo, eu cito a Bíblia, então é a palavra de Deus. É da maneira que eu estou entendendo a palavra de Deus. Posso errar, mas eu creio que esses 60 anos de vida cristã, eu vou fazer 60 anos esse ano que eu nasci de novo. E eu sei, não é fácil você correr a carreira cristã. Por isso que Deus usa muito de misericórdia com alguns. Nasce e logo recolhe. Porque senão pode se perder. Sabia disso? Se perde. Mas você, meu irmão, foi chamado para ser um vencedor. Por Cristo Jesus. Ele pagou um preço altíssimo por nós. Para você ser um vencedor. Amém? Se você foi abençoado, levante as suas mãos. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, por esta meditação que fizemos na Tua Palavra. Pai, nós nos alegramos muito nesta revelação. Ó Deus, o Senhor tem planos extraordinários para a igreja, para aqueles, ó Pai, que vencer. Ó Pai, nós queremos estar entre os vencedores. O Senhor nos deu o Espírito Santo, fez Ele habitar em nós o Teu Espírito Santo, para nos transformar, nos moldar na imagem de Jesus, porque nós queremos formar uma unidade com Jesus Cristo, a cabeça e nós o corpo. Queremos estar para sempre com o Senhor. Pai, que essa revelação comece a queimar na alma e no espírito de cada um que me ouvir. Ó Deus, e o desejo que o Teu Espírito coloque em nós de sermos trabalhados para sermos vencedores em santidade, no espírito, na alma, no corpo, na separação, na rejeição ao pecado, às coisas que estão nos rodeando todos os dias, Senhor. Faz de nós vencedores. Nós queremos dar total liberdade ao Teu Espírito para trabalhar conosco. Espírito do Deus vivo, transforma-nos a cada dia. Queremos ser parecidos com o Senhor Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Obrigado, Senhor. Agora leva-nos em paz e em segurança para a nossa casa, debaixo da proteção da Tua mão poderosa, dos anjos do Senhor, e que nós tenhamos, ó Pai, a alegria do Teu Espírito durante todo o restante desta semana. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus.